estaremos iniciando nessa quarta-feira algumas pregações, sermões alusivos à Páscoa. E hoje nós iniciaremos com o Evangelho de João, o seu relato do Getsemane, um relato diferente dos outros evangelistas. E eu gostaria de ver essas verdades com os irmãos, com os amigos, e desde já agradeço as suas orações, a sua participação aqui conosco. Nós estamos, como vocês, reclusos nas nossas casas, sem poder cultuarmos a Deus na igreja, mas estamos felizes, estamos em paz, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. E eu me sinto muito feliz e contente por poder compartilhar a palavra de Deus com todos aqueles que nos ouvem. Que essas palavras, palavra de Deus que estaremos pregando, possa trazer consolo, conforto, fortalecer o seu coração, te trazer o conhecimento de Deus e da fé salvadora em Jesus Cristo. Eu vou estar lendo o texto no Evangelho segundo João, no capítulo 18, do verso 1 até o verso 9. O nosso sermão se baseará nesses versos. O Evangelho segundo João, capítulo 18, do verso 1 até o verso 9. Farei a leitura agora, se você tiver uma Bíblia em casa, estiver nos acompanhando, se não, pode acompanhar a leitura desse texto. Diz assim: Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cidrom, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: Sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: A quem buscai? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Então lhes disse Jesus: Vá, vos declarei que sou eu. Já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscai, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que dissera: Não perdi nenhum dos que me deste. Vamos aqui compartilhar antes esse contexto, né? João, diferente dos outros evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, ele tem alguns relatos diferentes, né? Onde os evangelhos sinóticos, também o evangelho de João, se completam a respeito da vida, do ministério do Senhor Jesus Cristo. Assim, nós temos aqui no Getsemane não todo aquele sofrimento, né, descrito nos outros evangelhos que o Senhor passa e enfrenta, né? Antes, no capítulo 17, é o sacerdotal de Jesus pelos seus discípulos, onde ele pede ao Pai, ele suplica ao Pai que todos aqueles que o Pai deu a ele fossem assim um com ele, assim como ele era um com o Pai, que eles fossem salvos, que eles fossem guardados pelo Pai. E aqui então
nessa situação, podemos pensar que Jesus já havia passado o seu sofrimento no Getsemane e agora então ele estava caminhando, né? Ao que diz os versos primeiros do capítulo 18, tendo Jesus dito estas palavras. Aqui eles então saem e vão para o lado do ribeiro de Sidrom, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. Aqui então vamos estar vendo 3 verdades, 3 ensinos que nós podemos ter aqui nesse trecho da palavra de Deus, né? Primeiro, a partir do verso 2 até o verso 3, que diz assim: e Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes, dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. O texto aqui nos relata que Judas, e esse é Judas Iscariotes, tinha 2 Judas como discípulos do Senhor Jesus. Esse Judas Iscariotes, ele já tinha então feito um acordo com as principais autoridades religiosas da época, fariseus e saduceus, tinha recebido dinheiro para atrair Jesus e agora cumpria ele realizar o que ele tinha prometido, entregar ao Senhor. E aqui então o texto nos traz a esse episódio de traição, essa cena de traição, né? Ele então conhecia, como diz o texto que lemos, ele conhecia o lugar. Ali o Senhor Jesus, antes de sua última visita nesse jardim, passara ali outras vezes, como o texto nos diz, né? Onde Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar. E aqui ele então traz os soldados, juntamente com algumas autoridades dos fariseus e saduceus, para prenderem o Senhor Jesus Cristo. Aqui nós queremos dar um primeiro título da primeira verdade que podemos, primeira lição que nós podemos ter aqui. Se você quiser anotar para facilitar e entender o sermão, a primeira verdade que nós vemos aqui é a dureza de um coração ímpio. A dureza de um coração ímpio, de um coração incrédulo. Então, a dureza do coração aqui de Judas, né? Nós precisamos considerar a sua história, né? 3 anos antes, durante a vida de Jesus, o ministério de Jesus, ele esteve na companhia do Senhor. Ele viu os seus milagres, ouviu os seus sermões, os seus ensinos, ele desfrutou dos benefícios de toda a instrução particular que o Senhor deu aos seus discípulos, aqueles mais chegados. Judas era um dos 12 discípulos mais chegados que o Senhor chamou, escolheu, nominou, e ele então desfrutou de tudo isso. Ele foi então um dos 12 principais discípulos do Senhor Jesus. Aqui nós devemos distinguir a questão de discípulo e apóstolo, é uma questão simples ao meu ver, né? Entendemos como apóstolos, eles seriam depois da descida do Espírito Santo sobre eles, onde eles agora, não mais como discípulos somente, mas como apóstolos, estariam proclamando o Evangelho por toda a Samaria, Judéia, Jerusalém, até os confins da terra. Enfim, eles seriam efetivamente os apóstolos. Mas aqui eu quero entender ainda como os discípulos, seguidores de Jesus. E os 12, os seguidores mais próximos de Jesus. Então, nós vamos estar aqui sempre chamando de discípulos, né? E Judas Iscariotes,
ele então participou desse círculo íntimo do Senhor, ele caminhou com o Senhor, ele ouviu, viu os milagres do Senhor, juntamente com com os outros discípulos, né? Talvez você possa estar confuso numa seguinte questão. Eu também me perguntei quando aqui estava preparando esse sermão, né? O Senhor Jesus sabia a respeito de Judas. Por que ele chamou Judas para ser um discípulo dele? Ele não sabia. Ele como Deus não sabia que esse o iria trair. O evangelista João, o mesmo evangelista do texto que nós estamos vendo, ele responde sobre essa questão. Quando Jesus ensinando, ele escandalizava a todos dizendo que ele era o pão que desce do céu e que ninguém pode vir a ele se o Pai não o trouxer. E Jesus sempre soube sobre aqueles que o seguiam. Quem verdadeiramente nasceria do Espírito, nasceria de novo, e quem apenas o seguia religiosamente ou falsamente, ou quem seria o seu traidor. João, no relato desse mesmo evangelho, diz assim: o Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio qual eram os que não iam crer e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhes Jesus: não vos escolhi eu em número de 12, contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Então aqui nós temos uma passagem anterior, nesse mesmo evangelho, lá no capítulo 6, versos 63 a 71, foi a leitura que fizemos. João, capítulo 6, versos 63 até o 71, você marque aí se você quiser e depois confira. Então Jesus, ele sabia e ele tinha um propósito nesse chamado, né, de Judas também. Judas também já dava sinais de quem ele era. Alguns dias antes da Páscoa, né, o próprio evangelista João, mais uma vez nós estamos bem aqui pautados em João somente, né? Vamos ver outros textos, é claro, mas o próprio João, ele relata quem era Judas. Ele diz assim: 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estava com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vende esse perfume por 300 denários e não se dê aos pobres? Isso disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão.
né? E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Está lá também, anote aí depois para você, se quiser conferir, no mesmo evangelho que estamos lendo, capítulo 12, do verso 1 até o verso 6. Então, nós temos relatos a respeito de quem era Judas, né? O próprio evangelista, escritor desse texto que estamos tratando aqui. Também depois de celebrar a ceia, depois da lição do lava-pés, Jesus, angustiado de espírito, ele fala aos seus discípulos que alguém iria traí-lo. E João, o próprio João, ele não cita ele mesmo, né, mas diz lá, aquele que estava encostado ao pé de Jesus, pergunta, quem seria esse traidor? Respondeu Jesus. Agora o texto bíblico, lá em João capítulo 13, verso 26 e 27. Respondeu Jesus, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus, o que pretendes fazer, faze-o depressa. O Evangelho de João, no capítulo 13, verso 26 e 27. Judas, em tese, ele era um seguidor de Jesus. Ele foi chamado, mas não escolhido, né? Às vezes a gente usa esse jargão, né? Chamado, mas não escolhido, mas tem todo um princípio bíblico. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Os só chamados, não escolhidos, não perseveram, não vão ser fiéis na fé, obedientes ao Senhor e seguir e perseverar até o fim. E aqui então nós temos a primeira lição para nós, né? Pessoas podem ter, assim como Judas teve, o privilégio de ouvir os melhores ensinos de Cristo e não produzir fruto para a glória de Deus. Pelo contrário, alguns até ter professado e crerem em Jesus, terem sido batizados, professado a fé, serem membros de uma igreja verdadeiramente cristã, mas não são verdadeiros cristãos, traem a Cristo, não obedecem a Cristo, não vivem uma vida de santidade que corresponde, que realmente foram escolhidos. E nesse sentido, João nos traz esse ensinamento. Talvez para elucidarmos aqui essa questão, o autor de Hebreus, do livro de Hebreus, lá no capítulo 6, do verso 4 até o verso 8, Hebreus, capítulo 6, do verso 4 até o verso 8, nós não vamos ler, é uma passagem um pouco longa, é também uma passagem para muitos às vezes complicada, mas eu quero só dar um relato do que descreve esses textos, né? Fala-nos de transformação, fala-nos do fruto do Espírito, da novidade de vida, né? Mas diz, né, esse texto, tentando resumi-lo, que muitos podem desfrutar de todas as bênçãos espirituais da igreja de Cristo, da noiva de Cristo, mas não apresentam transformação, novo nascimento, continuam com seus pecados e insistem e vivem suas vidas com aparência religiosa apenas, não perseveram em ler e aprender a palavra, não têm uma vida regular de oração, negligenciam desenvolver uma vida de santidade, de obediência, de frutificação, de justificação, de amor, dedicação a Jesus Cristo. Assim foi Judas. Judas, pensem, meus queridos, você viver 3 anos com o Senhor Jesus, bebendo direto da fonte, daquele que é o pão da vida, daquele que é o manancial das águas vivas, aquele que é o Senhor de toda a glória, Deus conosco, Emanuel, o Alfa e o Ômega. Judas desfrutou, teve todo esse privilégio, mas não foi um escolhido do Pai. E mesmo com
um tempo de convívio com o Senhor, de aparente piedade e religiosidade, o traiu. Não traiamos Jesus Cristo com vidas religiosas, com vidas que lá no interior, lá no fundo do coração, alma, não são verdadeiramente convertidos a Ele, nascidos de novo, que não o amam verdadeiramente. Uma segunda verdade que eu quero aqui compartilhar com vocês, que eu também vejo nesse texto, né, é a completa voluntariedade dos sofrimentos de Cristo. A completa voluntariedade da entrega de Cristo por cada um de nós. E aí, seguindo o texto que lemos, verso 4 até o verso 6, que vai dizer assim, João, capítulo 18, agora verso 4 até o verso 6. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de acontecer, Jesus é Deus. Jesus na terra era Deus, sempre foi, nunca deixou de ser Deus encarnado, Emmanuel, e onisciente, sabe todas as coisas. Deus é soberano, poderoso, ele sabia tudo. Adiantou-se e perguntou-lhe, ele sabia que ele ia ser preso. Ele veio para esse momento de ser preso e depois morrer na cruz. Ele adiantou-se e perguntou-lhes, a quem buscais? A quem buscais? Então Jesus, ele se identifica, já perguntando aos próprios soldados. Vamos pensar numa cena que ele estava ali com os seus discípulos, rodeado por eles, ele sai dessa roda, ele se adianta, ele se destaca à frente dos seus discípulos e como que uma atitude de entrega, já sabendo tudo o que iria acontecer, ele pergunta, não porque ele não sabia, ele sabia, ele estava querendo ali se identificar, adiantar aquilo que iria acontecer, né? Ele se identifica aos soldados, a quem buscais. Responderam-lhe os soldados, verso 5, a Jesus, o Nazareno. Quando eles falam isso, aqui nós temos uma tremenda afirmação na resposta do Senhor Jesus, uma tremenda resposta que toda vez que eu leio, eu fico vislumbrado, eu fico maravilhado com o que aconteceu ali. Ele então, depois de ouvir os soldados, que eles queriam saber quem era Jesus o Nazareno, então os soldados mesmo ali não sabiam quem era Jesus, um momento de noite, difícil de se identificar. Jesus lhes disse, sou eu. Eles, diz o texto, depois que Jesus falou isso, ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse, sou eu. Verso 6. Quando, pois, Jesus lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Aqui é uma atitude de estou avançando para pegar alguém, tenho toda a autoridade, estamos aqui em campanha, somos uma guarda armada, ninguém vai nos deter. A hora que eles ouvem de Jesus se identificando, sou eu, eles recuaram, ou seja, pararam, deram um passo para trás e caíram por terra. Aqui eu tentei ver essa expressão de caíram por terra, não foi uma questão de cair de joelhos para adorar, eles caíram de temor, eles caíram de pavor, eles caíram como que
pegos de surpresa, eles não caíram porque Jesus avançou em cima deles, eles caíram porque ouviram essas palavras, né? Outros homens e autoridades se calaram, não agiram e até temeram quando Jesus cumpria o seu ministério. Pensemos aqui, os sacerdotes e fariseus, eles permaneceram bem quietinhos diante da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Eles podiam ali incitar a parte do povo ou jogar os soldados em cima, mas não. As autoridades, quando Jesus derrubou e bateu nos cambistas, purificando no episódio da purificação do templo, né? Não fizeram nada com Jesus também. Ele fez o que fez e saiu ileso. Ele também saiu ileso, se livrou de uma multidão que queria jogá-lo desfiladeiro abaixo, depois de ele ter pregado, ter ensinado. Naquele momento, as poderosas palavras de identificação de Jesus: sou eu. Não podemos deixar de fazer aqui uma alusão, onde depois de Jesus dizer sou eu, essa guarnição de soldados caíram. E aqui está tudo no plural, todos caíram, recuaram e caíram. Essa mesma identificação, ela foi usada por Jesus algumas vezes nesse próprio evangelho. Eu não vou ler todos os versos aqui, mas só para você, se quiser anotar, vai estar gravado também, né? No capítulo 8, verso 12 de João, no capítulo 9, verso 5, no capítulo 10, verso 7, 9, 11, 14, no capítulo 11, verso 25, no capítulo 14, verso 6, no capítulo 15, do verso 6 a 15. A expressão, ela vem recordar o quê? O Velho Testamento, o episódio lá de Êxodo, capítulo 3, verso 14 e 15, quando Moisés, espantado, vendo uma sarça que se queimava e não se consumia, uma teofania, uma figura de Deus ali revelada a Moisés, ele pergunta: mas o que eu vou dizer ao povo? Quem é que me enviou? Moisés, ele faz essa pergunta a Deus, e Deus responde a Moisés o que ele deveria dizer ao povo lá no Egito. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus dos vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual o seu nome? Qual o nome desse Deus? Não o nome de Moisés. Que lhes direi? Perguntou Moisés. O que eu vou dizer? Quem é que me enviou? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Que passagem também maravilhosa que nós temos aqui, e o que Jesus disse também, não podemos deixar de fazer aqui uma alusão a essas palavras, né? Jesus tinha todo o poder para se livrar de quem quer que fosse, mas ele entregou-se voluntariamente aos guardas. Essa nova verdade que nós temos aqui. Todo o exército de Herodes, todos os soldados dos fariseus, todo o exército de Roma não podia prender Jesus se Jesus não tivesse disposto a ser preso, voluntariamente a ser preso. Mais tarde seria indagado também por Pilatos, né? Depois que prenderam Jesus, levam ele para Herodes. Ele diz, Pilatos diz a ele: sabe que tem o poder de livrá-lo ou matá-lo? Jesus responde: nenhuma autoridade teria sobre mim
se de cima não te fosse dada. Nenhum daqueles soldados, nenhuma daquelas guardas de Herodes teriam assim judiado do Senhor, chicoteado o Senhor, colocado uma coroa de espinhos na sua cabeça, zombado dele, batido na sua cabeça com caniços, se ele assim não permitisse. Lá no registro do outro evangelho, agora o evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 53, depois que Pedro feriu o servo de um sacerdote, Jesus lhe respondeu. Mateus relata que quando foram pôr as mãos no Senhor Jesus, Pedro não fugiu, antes tirou, desembaiou uma espada e foi para matar o servo do sacerdote e acertou a orelha, arrancou a orelha. Mas Jesus repreende a Pedro e diz: acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e ele me mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos? Uma legião romana era de aproximadamente 6.000 soldados. Então seriam aqui 72.000 anjos para defendê-lo. Todo o poder ele tinha, mas voluntariamente, vicariamente se entregou por nós. Jesus sofreu o castigo do pecado que estava sobre nós. Ele veio para cumprir essa missão, realizar a obra de redenção, pagar o preço do pecado para o nosso resgate. Ele nos amou e se entregou em expiação pelos nossos pecados na cruz. Em pensamento, este pensamento aqui, amados, deve estar sempre nos nossos corações. Temos um Salvador poderoso, nunca deixou de ser, nunca, que poderia liquidar qualquer dos seus inimigos, poderia aniquilar com todo o Império Romano daquela época que dominava parte do mundo. Mas antes ele foi obediente a Deus Pai e voluntariamente se entregou para depois morrer na cruz pelos nossos pecados. Devemos louvá-lo, devemos adorá-lo, servi-lo, obedecê-lo, amá-lo, sempre, segui-lo, reverenciá-lo. Mas não de forma religiosa, como foi talvez em algum momento da vida de Judas, mas verdadeiramente como convertidos, como nascidos de novo, devemos fazê-lo. E ele se entregou voluntariamente, desde sempre, por cada um de nós. Essa é a segunda verdade. E a terceira verdade e última aqui desse texto que eu quero compartilhar com os irmãos, ensino, Quando a gente fala a verdade, não queremos ser arrogantes, Isso foi algo para ser didático aqui, mas esses ensinos que temos aqui nesse texto, a terceira verdade, a terna misericórdia do Senhor pelos seus discípulos. A terna misericórdia, o amor pelo que ele tinha pelos seus discípulos. E isso, com certeza, nós devemos entender que passa para nós. Mas eu gostaria que você voltasse lá na sua Bíblia, lá no capítulo 18 que estamos vendo, no verso 7 e verso 8 agora. Diz assim: então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. E é a mim, pois, que buscais deixai ir estes. Até aqui. Mais uma vez Jesus pergunta. De novo lhes perguntou: a quem buscais? Responderam: a Jesus, o Nazareno. Então lhe disse, talvez depois dos soldados se levantarem, eles tinham tombado, eles tinham recuado e caído.
depois deles se levantarem, terem se recomposto em postura de soldado, com armas, uma cena extraordinária aqui e ao mesmo tempo cômica. Eles perguntam com toda a valentia e depois recuam e caem. Agora Jesus espera eles levantarem, estamos fazendo aqui sim uma novela, e pergunta de novo: e aí, quem vocês querem? Quem que vocês buscam? E aqui eu vejo uma curiosidade, parece que esses homens, eles não estavam preparados para prender Deus. Eles não estavam preparados para com quem eles estariam lidando, Eles não estavam preparados para prenderem Deus. Eu sou mais um homem, Jesus o Nazareno. Nesse momento de tensão, Jesus pensa nos seus discípulos que provavelmente seriam presos com ele. Estavam todos ali, eram conhecidos, aqueles mais íntimos que o seguiam, e nessa hora da noite, no tempo de oração, lá no Getsemane, apesar deles terem dormido, segundo os outros evangelistas, ia todo mundo para o xadrez, todos iriam ser presos. Jesus providencia então um escape para os seus discípulos. Ele se pergunta, se identifica de novo e ele fala: deixai ir estes, os seus discípulos que estavam ali à sua volta, lá atrás dele. No texto mesmo, nesse mesmo texto, não, no texto, mais uma vez, de Mateus capítulo 25, verso 56, nós temos o relato que os discípulos, o deixando, fugiram. Temos aqui a evidência que eles também seriam presos, Mas o Senhor Jesus pediu por eles e todos foram salvos nesse momento. E aí João então completa, não lemos o verso 9 de propósito, João então completa o que Jesus disse anteriormente, lá no capítulo 17, um capítulo anterior a esse que estamos vendo, o verso 9, que diz assim: para se cumprir a palavra que dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Jesus manifesta aqui a sua terna misericórdia pelos seus discípulos. Enquanto o pastor estava sendo preso, as ovelhas tiveram a permissão de fugir sem qualquer dano. Temos aqui mais uma prova do amor e misericórdia de Jesus pelos seus. Ele não permitirá que sejamos tentados além de nossas forças. Ele cuidará com ternura de cada um dos seus filhos. Ele só nos dispensa a medida correta de provações que podemos aguentar, ou de provações que precisamos para nos fortalecer nele. Talvez esse momento de crise que nós estamos enfrentando, passando, um tempo de parar, de se aquietar e de se voltar para Deus diante de tantas incertezas, de tantos temores. Tenhamos a certeza de que Ele nos ama sempre e nos protege. Diz a história, uma ilustração aqui para encerrar, aqueles que conhecem algumas histórias missionárias, de irmãos missionários do passado que enfrentaram muitas dificuldades e tiveram livramentos do Senhor. Eu lembro de um que é bem popular para nós, desse meio cristão, mas ele chamava André, irmão André,
o contrabandista de Deus. Esse era o adjetivo dado a ele. André, o contrabandista de Deus. Diz que eles levavam Bíblias para a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Que naquela época era rigorosa, né? Tinha destruído muitas igrejas cristãs, matado muitos líderes, assim como a China também infelizmente o fez, hoje um pouco mais ameno, mas sempre controlado pelo Estado. Um dia ele tinha que passar pela fronteira de uma das cidades ali, e uma fronteira fortemente armada. Sabendo disso, o motorista, que era russo, cristão, falou assim: irmão André, vai lá para o porta-mala junto com as Bíblias. E ele então foi para o porta-mala junto com as Bíblias e lá ele ficou. A história parece que é mais ou menos assim. E aí então parou o carro e os guardas pediram revista e falou para abrir o porta-mala. Não tinha o que fazer. O irmão que estava dirigindo, então vai lá e abre o porta-mala. E para surpresa, quando abriu o porta-mala, os guardas não enxergaram nada, nem o irmão André e nem as Bíblias. E nesse sentido, fecharam o porta-mala e foram embora. Sempre devemos descansar nas preciosas promessas do Senhor, nas verdades do Senhor. Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado de você aí na sua casa e vai continuar cuidando, mesmo você que possa estar aí sem a oportunidade de poder ir trabalhar, aqueles também que estão trabalhando, saindo de casa, Ele vai te guardar e nesse sentido a guarda é a guarda da alma, do espírito. Nós podemos sim também ficar doentes, enfrentar até a morte, mas nós temos o nosso contentamento, o nosso consolo com a vida eterna do Senhor Jesus Cristo. Todos os discípulos que se transformaram em apóstolos depois foram perseguidos e mortos, mas eu tenho a plena certeza de que um dia nós nos veremos no céu. Sempre devemos descansar então no Senhor. Nas suas horas mais difíceis, os olhos e as mãos do Senhor estão sobre nós até a morte. Assim, nessa passagem, essas três verdades, esses três ensinos aqui que humildemente tiramos aqui: a dureza de um coração ímpio. Não corramos o risco de apenas conhecer, ser chamado por Jesus. Antes devemos amá-lo de todo o nosso coração. Vemos também a voluntariedade, o amor, a entrega de Cristo para sofrer por cada um de nós. Jesus sofreu e morreu por nós. Devemos amar o nosso Salvador, servir o nosso Salvador como Senhor, assim como Ele nos serviu e nos serviu até a morte, e morte de cruz. E por fim, as misericórdias do Senhor pelos seus discípulos, em se preocupar com eles e em guardá-los. Descanse em Jesus. Ele te guarda, Ele te protege, Ele te fortalece, Ele te consola. E essas verdades aqui que vimos juntos nesse texto possam ter falado ao seu coração, terem te trazido mais esperança, confiança, ter te despertado a fé salvadora, não religiosa, né? E que você também possa continuar ou passar a desfrutar dessas verdades eternas que nós temos aqui na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Eu quero mais uma vez agradecer a todos, quero desejar a cada um que tenha uma noite abençoada, que o Espírito Santo do Senhor possa estar com você, com a sua casa, com o seu lar, com o seu cônjuge, com os seus filhos. Peço para que
você tenha paciência, para que você tenha mansidão, para que você também continue orando, para que você, à medida do possível, ajude aqueles menos favorecidos de alguma forma, de alguma maneira, você sabendo de alguém, ajude. Tem muita gente já sofrendo muito por causa dessa crise. Então, sejamos verdadeiramente discípulos do Senhor, crendo no Senhor, vivendo para a sua honra e glória, amando a Deus de todo o nosso coração e ao próximo como a nós mesmos. Uma boa noite, Deus abençoe a todos.